Até aqui, nós estudamos um pouco a respeito das várias teorias da administração. A teoria clássica das relações humanas, da burocracia, e tais teorias elas foram desenvolvidas conforme as evoluções das indústrias, e sempre considerando as suas necessidades. Com as organizações mais complexas, percebeu-se que a estrutura de uma organização e o seu funcionamento são dependentes do ambiente externo. Ou seja, diferentes ambientes levam a relações organizacionais diferentes. Variações no ambiente e na tecnologia provocam variações no funcionamento da organização. Então, as complexidades levaram a uma nova teoria, na qual passou a se visualizar para fora da organização. Para essa teoria, tudo depende das características ambientais. No início da década de 60, algumas pesquisas foram realizadas com o objetivo de observar quais modelos estruturais organizacionais eram mais eficazes para determinados estilos de indústrias. Essas pesquisas constataram que a estrutura da organização, bem como seu funcionamento, são dependentes da interface com o ambiente externo, ou seja, que existe uma relação direta entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas que são usadas na busca pelos objetivos da empresa. Esses pesquisadores concluíram que o ambiente e a tecnologia são dois fatores fundamentais para a manutenção do equilíbrio dentro da organização. Dessa forma, o paradigma que existia de que a teoria clássica era a mais eficiente de todas foi quebrado. Passou assim a existir a chamada teoria contingencial, mostrando que tudo é relativo dentro das organizações e também dentro da teoria administrativa, e que as condições do ambiente sendo apropriadas, tudo isso em conjunto com técnicas administrativas apropriadas, ajudam na eficiência da organização. Entre os autores das principais pesquisas que levaram ao surgimento da teoria da contingência estão Alfred Chandler, que pesquisou sobre as mudanças estruturais nas organizações e como isso se relaciona, né, com a estratégia de negócios utilizada. Ele concluiu que a estrutura organizacional, ou seja, o desenho da organização das grandes empresas americanas, foi determinado a partir de uma estratégia mercadológica que considerava diferentes ambientes e diferentes estratégias. Em outras palavras, ele concluiu que ambientes diferentes implicam em novas estratégias, que por sua vez implicam em diferentes estruturas organizacionais. Nós temos também Joan Woodward. Ela pesquisou sobre a relação entre os sistemas de produção, a tecnologia e o gerenciamento. Ela concluiu que a tecnologia adotada pela empresa determina a sua estrutura e o seu comportamento organizacional, ou seja, que as empresas de sucesso adotam estruturas que variam de acordo com a tecnologia de produção que elas utilizam. Temos também Burns e Stalker. Eles elaboraram uma pesquisa que visava conhecer a relação entre as práticas administrativas e o ambiente externo de 20 empresas inglesas. Eles concluíram que aquelas empresas que tinham os melhores desempenhos se ajustavam muito melhor às necessidades do ambiente e que elas integravam seus departamentos para que o trabalho fluísse de uma forma bastante conjunta e integrada. A partir disso, eles dividiram as indústrias em dois tipos: as mecanísticas, que são aquelas que são mais apropriadas a condições ambientais estáveis, sem muitas variações, e que têm ênfase nos princípios da teoria clássica. E as orgânicas, que são aquelas empresas mais apropriadas para condições ambientais que variam e que sempre inovam e têm ênfase nos princípios da teoria das relações humanas. Claro que também tem outros autores de outras pesquisas que também foram muito importantes para a estruturação dessa teoria. Podemos definir a teoria contingencial como uma teoria comportamental, que não acredita na existência de uma única maneira de projetar estruturas organizacionais. Pelo contrário, acredita que o melhor método para administrar uma empresa depende da situação interna e externa, já que tudo pode mudar a qualquer momento.
O objetivo da abordagem de teoria é fornecer métodos para que as empresas consigam adaptar o seu projeto às incertezas que elas enfrentam, como, por exemplo, mudanças na situação de mercado. Ou seja, a teoria busca projetar estruturas organizacionais que consigam passar por situações de contingência, que são situações inesperadas, de maneira eficaz e eficiente. A teoria dá ênfase ao fato de que o ambiente externo pode ser responsável pelas mudanças na estrutura e na organização de uma empresa. Além disso, também considera a tecnologia como um fator que influencia os resultados das empresas. Portanto, prega que a empresa deve se ajustar e adaptar ao ambiente e à tecnologia. É um modelo bastante flexível, descentralizado e desburocratizado. É uma ótima opção para ambientes com condições instáveis. O ambiente se refere ao externo de uma organização, que é basicamente o cenário que uma empresa ou instituição está inserida. A teoria contingencial afirma que esse externo é o responsável pelas modificações de estruturação e organização. Esse ambiente pode ser dividido em dois: o ambiente geral, que é um conjunto de condições comuns entre todas as organizações e engloba as condições legais, econômicas, demográficas, entre outras. E também o ambiente tarefa, aquele particular de cada organização, o qual é constituído por fornecedores, concorrentes e até clientes se diferenciando de outros. Além disso, podemos classificar o ambiente quanto à sua estrutura e dinâmica. Estrutura. Quando existe pouca diferenciação do mercado, é chamado de ambiente homogêneo e é composto de fornecedores, clientes e concorrentes semelhantes. Em contrapartida, o inverso também ocorre com um mercado que apresenta alto grau de diferenciação, chamado de ambiente heterogêneo. Dinâmica. Um ambiente estável que é caracterizado por pouca mudança, ou seja, um ambiente tranquilo e calmo, se tornando previsível com foco na eficiência. Por outro lado, um ambiente estável é caracterizado pela dinâmica e mutabilidade, com diversas mudanças, então, de certo modo, pode ser considerado imprevisível e focado na eficácia. Tecnologia. A tecnologia, por sua vez, tem sua influência relacionada diretamente às características da organização. Analisando pelo viés administrativo, temos a definição de que a tecnologia é algo que se desenvolve através do conhecimento acumulado e por meio das manifestações físicas. Assim, é considerado como se fosse uma variável ambiente. Em outras palavras, é como se fosse um alicerce influenciando nos resultados de uma dada empresa. Também pode ser analisada como uma variável organizacional, a qual influencia no seu ambiente-tarefa. Nesse sentido, de acordo com Thompson, existem alguns tipos específicos de tecnologia, como aquela relacionada à linha de montagem com o foco em produção em massa, chamada de tecnologia em elos de sequência. Foi muito útil na abordagem clássica e aprimorada nos dias atuais para sua contínua utilização. Aquela com ênfase nas técnicas burocráticas, chama-se tecnologia mediadora, a qual se refere às organizações com ligações de clientes ou o desejo de independência de seguradoras ou bancos. A tecnologia intensiva é aquela que utilizava diversas habilidades em prol das especificações de um único cliente, com suas respectivas particularidades. Por fim, temos que a influência e impacto dessa tecnologia sobre uma determinada organização é considerável, visto que a tecnologia determina a estrutura organizacional e também o comportamento organizacional da mesma, além de ter se tornado sinônimo de eficiência e auxiliar no campo administrativo para aumentar sua eficácia. Modelo contingencial de motivação. Com os estudos da teoria contingencial, quebrou-se aquele modelo hierárquico e estruturas uniformes, o substituindo por teorias e modelos mais variados e que reconhecem as individualidades de acordo com a situação que estão envolvidos. Seguindo a lógica, o ser humano é um homem complexo. Ele é totalmente capaz de aprender novas motivações a partir da sua experiência e de sua interação. Então, também consegue se adaptar perfeitamente aos sistemas organizacionais e realizar o que ficou a seu encargo. Temos alguns autores que criaram modelos relacionados a isso, como Brown afirmou que o nível de produtividade está diretamente associado às expectativas e objetivos individuais, recompensa e a relação entre essas duas. Basicamente, se a pessoa está motivada a um objetivo, ela encontrará meios para realizar e assim será produtiva. Lowell relacionou dinheiro ao seu modelo. Ele partiu do princípio que o desejo de todos é ter dinheiro para conseguir coisas pessoais, necessárias para manter um padrão de vida adequado e também as plenas condições para a satisfação das necessidades pessoais, de estima e autorrealização.
Logo, ele acredita plenamente que o capital motiva a existência de um desempenho excelente. A teoria contingencial representa a abordagem mais recente da teoria administrativa. Ela redimensiona, atualiza e integra os conceitos das teorias administrativas anteriores, dentro da abordagem sistêmica, permitindo então uma visão mais abrangente. A abordagem da teoria procura definir padrões de relações, compreender as ações entre os subsistemas organizacionais e as relações entre a organização, o ambiente e a tecnologia. Ela enfatiza a variedade de naturezas das organizações e tenta compreender como operam sob condições diferenciadas, e busca orientar na criação de estruturas e ações e considera que não existe uma melhor maneira de administrar uma empresa, ou seja, defende um intercâmbio entre as outras teorias, não considera apenas uma como válida. Os 6 principais aspectos críticos da teoria da contingência são o relativismo na administração, onde a teoria se opõe aos princípios universais e definitivos de administração, ou seja, considera a prática administrativa situacional e circunstancial, porque depende de situações diferentes e variadas. A teoria prega que administrar não se resume a indicar o que fazer, mas sim estudar e analisar o porquê de se fazer as coisas. Ela proporciona conceitos, métodos, diagnósticos e técnicas para analisar e solucionar problemas. O segundo aspecto é a bipolaridade contínua. Os conceitos utilizados pelos autores da teoria são dinâmicos, abordados em diferentes situações e circunstâncias, e em diferentes graus de variação. O terceiro aspecto é baseado na ênfase no ambiente, onde focaliza a organização de fora para dentro. A abordagem contingencial mostra a influência ambiental na estrutura e no comportamento das organizações. O quarto é a ênfase na tecnologia, onde focaliza a organização como um meio de utilização racional da tecnologia, ou seja, um meio de se utilizar adequadamente a tecnologia que, por sua vez, permite produzir e distribuir produtos e serviços. A tecnologia representa uma variável ambiental e, ao mesmo tempo, uma variável organizacional. O quinto aspecto é a compatibilidade entre abordagens de sistema fechado e aberto. A teoria da contingência mostrou que as abordagens mais mecanísticas têm maior preocupação com os aspectos internos da organização. Já as abordagens orgânicas são mais voltadas aos aspectos da periferia organizacional e dos níveis organizacionais mais elevados. O sexto e último aspecto tem caráter eclético e integrativo. A abordagem contingencial absorve os conceitos de todas as teorias administrativas e, então, amplia os horizontes e mostra que nada é absoluto, que não há um método ou técnica que seja válido e eficaz para todas as situações, porque mudando a situação, o método deixa de produzir resultados. A teoria contingencial é bem ampla e determina uma abordagem para a estrutura organizacional. Então, como exemplo, utilizando uma referência a uma empresa qualquer que utiliza tais métodos, sabemos que ela consegue cumprir facilmente seus prazos, inclusive os apertados sob pressão. Porém, desse modo, se concentrando somente em problemas atuais, ela gera problemas futuros até maiores a longo prazo, visto que ignora a capacitação de funcionários e medidas que irão fazer com que não seja capaz de administrar problemas futuros. Portanto, analisando por esse ângulo, pode ser considerado um aspecto negativo e de falta de... Sendo assim, chega-se à conclusão de que não existe uma maneira totalmente adequada da organização que funcionará para todas as empresas, mas sim que cada empresa deve se adequar e utilizar métodos específicos de acordo com o que desejam, e assim obter uma funcionalidade particular. Além disso, também se leva em conta o ambiente que está inserido e a tecnologia que vai ser empregada, porque os dois são considerados como uma dependência da empresa, porque eles interferem em diversos aspectos, sejam eles internos ou externos. Ou seja, a própria teoria contingencial nos apresenta a organização é um sistema aberto, logo apresenta um sistema complexo relacionado com ela e com o ambiente.